Deus quer mudar a sua história, mas a grande pergunta é: você quer mudar? Nós sabemos que as consequências que nós sempre vamos colher, chamado também de colheita ou fruto, está diretamente ligado com o tipo de semente que nós estamos plantando. Semear é uma atitude condicional, é uma decisão que você precisamos ter de fazer algo. E a maioria das pessoas não querem fazer, mas elas querem colher. Então eu quero te encorajar no dia de hoje, faça aquilo que você precisa fazer. Se exponha a palavra, leia a Bíblia mesmo sem vontade, ore sem vontade, vá à igreja sem vontade, porque você não anda pelos seus sentimentos ou pela sua alma, você anda pelas suas convicções. O justo vive pela fé. E aí, tá pronto para crescer, pronto para avançar? Então bora ler a Bíblia, bora desfrutar do melhor de Deus. Eu sou Leandro Machado e é um privilégio estar com você aqui em mais um vídeo do nosso projeto Bíblia em um Ano. Hoje, que é o dia 170, exatamente, mais uma marca aí, né? Estamos muito cheios mesmo de alegria por tudo aquilo que Deus já compartilhou, quantos livros nós já lemos da Bíblia, quantos versículos, na verdade. Daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns dias vamos cruzar a metade do nosso projeto e nós vamos chegar até o último dia desse ano, lendo a palavra, se enchendo e, melhor de tudo, tendo a nossa vida mudada, para brilharmos e manifestarmos a glória de Deus. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, segue nas redes sociais, ou Leandro Machado, e bora crescer. Aumenta o som, nós vamos de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 21. Tá bom? Bora lá então. Marcos 4, 21, ele vai dizer assim: em seguida Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e colocaria sobre um cesto ou uma cama? É claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilha. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: preste muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. Assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso escrever o reino de Deus? Que comparação posso usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra, e a menor das sementes, mais se torna, não é, uma grande árvore, e de todas uma grande hortaliça, com grandes ramos, e as aves chegam a fazer ninhos na sua sombra. Jesus usou muitas histórias, ilustrações e coisas semelhantes para ensinar o povo, conforme tinha condição de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam, né, sobre o barco e começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça de uma almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, uau, que fantástico! Quando eu vejo isso, eu fico falando: meu Deus, qual é o limite da fé? Não é até onde essa fé pode chegar, até onde a fé pode produzir. Que coisa linda, né? A gente vê Deus aqui, não é, através de Jesus fazendo algo sobrenatural, né? Através de uma voz de comando, né? A água, o mar, as coisas se submetem e eles podem continuar a viagem. Né? Às vezes a gente, com uma fé tão pequena, fica pensando, né? Ah, mas será que isso pode acontecer? Será que Deus tem poder para fazer isso, querido? Tudo é possível ao que crê. E se a Bíblia diz tudo, ela está falando sobre todas as coisas, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, no ministério, tudo. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero avançar com você. Bora lá para 2 Samuel. Nós estamos vendo a história de Davi. Nós
vemos quantas batalhas Davi de fato passou e ele vence tudo, né? É um cara, né, abençoado por Deus mesmo ali. Toda vez que Deus ele dá o mandamento, Deus dá a unção, dá a capacitação, e a gente vê isso sobre a vida de Davi. E agora a gente vai ver aqui um erro, né, de tantos acertos de Davi. Hoje é dia de ver um grande erro. Afinal de contas, ninguém, né, está livre de errar. Se você vacilar, vai errar e o peso do pecado, a consequência vai se manifestar. Bora lá então, né, 2 Samuel, capítulo de número 11, ele vai dizer assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, ou seja, Davi tinha que estar na guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas, ou seja, ele não foi fazer o que ele tinha que fazer e ficou de bobeira em casa, né? E eles destruíram o exército inimigo, cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem ela era e disseram: essa é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou os mensageiros e a trouxeram e teve relações sexuais com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual da purificação depois da menstruação e ela voltou então para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou até Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército, como estava a guerra. Então disse Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? E Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e o dia seguinte Davi o convidou para o jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-lo. A carta continha as seguintes instruções: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima ao muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha e disse ao seu mensageiro: conte ao rei que tudo aconteceu na batalha. Como pode ser que ele, né? Oxe, enrosquei aqui, bora lá. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles os muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra do moinho do alto da muralha? Olha que louco, velho. Uma pedra, né? A velocidade caindo, matou. Então lhe diga: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós no campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguimos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens foram mortos, entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio e ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então, lembra aí que tudo aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe, não é verdade? E ele diz, 2 Samuel 12... Então o Senhor mandou o profeta Natã até Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele, comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia o visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante.
Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seus senhores, seus reinos de Israel e Judá. E se isso não lhes bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você desprezou tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir dessa forma, seu filho agora morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles. Mas Davi então se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu os nossos conselhos quando a criança ainda estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou ele. Sim, responderam eles. Ela está morta. Então Davi levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário, adorou o Senhor e depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxessem alimento e então comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei eu até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela novamente. Betseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou de Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar em Ramá, capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: lutei contra Ramá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, pesava cerca de 35 quilos. Meu, imaginou você colocar uma coroa na cabeça de 35 quilos? É quase um saco de cimento, meu. O negócio é pesado. Davi tomou uma grande quantidade de despojos da cidade, também tomou os habitantes de Rabá e tornou eles seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Gente, que história doida, né? E ela mostra pra gente muito a forma que a gente age. Por quê? Quando a gente erra, a maioria de nós tende sempre aquele negócio: eu errei, Deus vai perdoar, a gente quer compaixão, quer misericórdia, mas todas as vezes que a gente vê alguém errando, a gente quer o quê? Justiça. Sabe quantas situações você já acompanhou, eu já acompanhei, né, de pessoas que erraram isso, né? E aí os homens falavam: não, a gente quer a cabeça dele, a gente quer que ele saia, a gente quer que isso, e blá 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 blá, em várias divisões de igreja às vezes, né? A gente já viu isso acontecendo, a história se repete ao longo de anos, mas é tão interessante, né, quando a gente vê, né, o amor, a graça, o perdão de Deus, mas a gente também vê a fidelidade para com as consequências, né? Então Deus, ele perdoa Davi, ele preserva Davi, mas Davi de fato perde o filho. Algo acontece, por quê? Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Então o que a gente pode aprender com isso? Cuidado com as decisões.
né, atitudes, decisões, escolhas, elas geram resultados, elas geram coisas da nossa vida. E a gente sempre fala, né, a escolha, não é, ela é facultativa, você pode escolher o que você vai fazer, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, quando nós escolhemos algo, nós já estamos determinando aquilo que nós iremos colher. Então, é algo que para a gente pensar de fato como estão, né, as nossas escolhas. Bora aqui então agora para Daniel, né? Abre lá, né, Ezequiel, pertinho ali você vai achar Daniel. Daniel agora capítulo de número 6. A gente viu aqui mais um rei sendo reprovado, né, porque pegou nas coisas lá, né, os copos, as taças do templo, né, para servir uma festa aí, adorar outros deuses, e o negócio deu ruim, né? E ele bora lá, então agora ó, Daniel capítulo de número 6, agora a gente vai falar sobre lá o Daniel na cova dos leões, né, o texto que é mais conhecido, eu acho, desse capítulo junto com a fornalha, né, e ele diz assim, ó, o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias, nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administrador Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem o interesse do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou ainda mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo diante de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada podiam encontrar para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis dos seus deuses. Né? E ele coloca: então os administradores, né, e os altos funcionários foram até o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros, governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordem para que os próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, ou algo divino, ou até mesmo humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário, assim, assinou a lei. Mais uma vez, cuidado com a pessoa que te dá conselho, né? Às vezes eu vejo adolescente ouvindo o conselho de outros adolescentes e negligenciando, né? Esquecendo o conselho dos pais. Cuidado. Capítulo 6, verso 10 agora. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se no quarto, né, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda de Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões. Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor e é uma lei oficial dos medos e persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação, né? Ele, afinal de contas, gostava de Daniel. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei então disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou com a pedra, né, junto ao seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e nem conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel então respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar as bocas dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. E não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado no seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram
ameaçaram, antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou essa mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas ao longo do mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Né? Pois ele, ó Deus, vive, permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído. Seu domínio não terá fim. Deus livre e salva o seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário, durante o reinado de Ciro, o persa. Gente, que coisa fantástica. O que? Vale a pena ser fiel. A gente percebeu, né, que os homens estavam tramando mal contra Daniel. E agora deixa eu falar uma coisa para você. Durante toda a Bíblia a gente percebe algo. Nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. O próprio Salmos ele vai dizer que Deus vai fazer resplandecer o nosso direito como a luz do meio-dia, lá em Salmo 37. Não é então, pastor, estão me perseguindo, me caluniando, me falando mal, me hateando, alguma coisa. Ei, deixa eles falarem. Sabe, você não precisa se justificar. Se você sabe que você está fazendo aquilo que é correto, continue a fazer aquilo que é correto. E no momento certo, eles vão colher. Na Bíblia diz que a lei da semeadura é real. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Daniel plantou fidelidade e ele colheu fidelidade. Aqueles homens que plantaram armação para a morte, eles acabaram colhendo a própria armação, né? E eles foram ali, destruídos, rasgados, como aqui a gente mesmo diz, né? Pelos leões. Não foi só eles, afetou toda a família, toda esposa, todo filho, todo mundo, né? Misericórdia, que Deus nos livre de escolhas erradas para que nós possamos viver aí uma vida próspera e abençoada. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, que o melhor do Senhor vai acontecer na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro por boas escolhas fazendo parte da nossa vida, para que nós possamos, ao escolher corretamente, desfrutar do melhor do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela sua fidelidade, alcançando na nossa vida e transformando a nossa casa e o nosso futuro. No nome de Jesus, amém. Escreve aqui embaixo, quem planta fidelidade, colhe fidelidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que você precisa, né, saber que vai fazer boas escolhas. Esse vídeo pode ajudar muito. Deixe seu like aqui, compartilhe nas redes sociais e eu te espero amanhã, no nosso dia 171. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.